Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, trabalhando do nosso módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, o sexto encontro, o significado de amar a Deus de toda a nossa alma. O objetivo é refletir sobre o significado de amar a Deus de toda a nossa alma, vivenciando em nossas vidas o significado de sua presença amorosa. Vamos meditar sobre o amor a Deus de toda a alma. Fechando os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir Deus dentro de si. Dificuldades em entrar em contato com Deus no cotidiano de sua vida ou não. Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões. Amar a Deus de toda a alma é a dimensão do vivenciar, conquistada pelos exercícios diários na própria vida do que se sabe e sente, de modo a se desenvolver gradativamente de forma relativa os atributos divinos em nós mesmos, objetivo primordial de nossas vidas. Então, quando Jesus se reporta que nós somos convidados a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. Então, nós temos no coração o símbolo do sentimento. De todo entendimento é o símbolo do pensamento, e de toda a alma na amplitude de nosso ser. É a dimensão do vivenciar plenamente a partir daquilo que se sabe, que se pensa e daquilo que se sente em nossas vidas. Quando a pessoa entra nessa dimensão do amar a Deus de toda a alma, ela se movimenta plenamente na tríade: saber, sentir, vivenciar, o tempo todo, formando um triângulo perfeito: saber, sentir e vivenciar. Duas dimensões horizontais e uma vertical em que nós amamos a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. E aí nós lembramos da questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los
e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então vejamos que a resposta que os benfeitores espirituais deram a Allan Kardec, ela tem a ver exatamente com essa questão da vivenciação plena de Deus em nossas vidas. A partir do saber e do sentir, vivenciar plenamente essa aproximação de nós, criatura, com o Criador da vida. Então, a nossa grande missão qual é? É exatamente de chegar progressivamente à perfeição. Isso só é possível a partir do momento em que nós exercitamos o saber, que é o que os benfeitores colocam aqui como conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade, ele começa no nível da reflexão daquilo que se sabe, para que a verdade gradualmente seja internalizada. Então, é um conhecimento no nível mais profundo. Conhecer, sentir e vivenciar. A partir do momento que nós fazemos esse trabalho interior, nós estaremos nos aproximando de Deus. De que forma? Desenvolvendo os atributos dele em nossas vidas. Então, quando Jesus recomenda que nós temos esse compromisso consciencial de amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a nossa alma, e ao próximo como nós mesmos, todo o processo começa no si mesmo. O espírito resolve por buscar a sua felicidade. E como ele resolve por buscar a sua felicidade, ele vai fazendo todo esse processo de integrar todo o conhecimento da vida dentro de si mesmo para conquistar gradualmente, primeiro, uma felicidade relativa e, posteriormente, a pura e eterna felicidade quando nós nos tornamos espíritos crísticos. Então é o compromisso que nós trazemos na nossa consciência. Na continuidade da questão 115, da resposta da questão 115, nós vemos bem isso. É uma missão, é uma tarefa que nós trazemos gravada na nossa consciência. Vejamos aqui. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então é uma meta que nós trazemos assinada na nossa própria consciência. Então, quando Jesus vem e nos ensina que é fundamental amar a Deus nessas três dimensões, do saber, do sentir e do vivenciar, Ele está nos convidando a esse conhecimento profundo, para sentirmos Deus, para sabermos a sua existência, raciocínio, para sentirmos em nossos corações e, consequentemente, a partir do sentimento, vivenciar plenamente a presença dele em nossas vidas. Então, essa meta que nós trazemos assinada na nossa consciência vai gradualmente fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Como os benfeitores dizem, nós podemos nos submeter a essa missão ou nos insurgir contra ela. Quando nós nos submetemos, o que vai acontecer? Nós vamos chegar mais rápido à pura e eterna felicidade.
significa o quê? Que nós já podemos sentir a felicidade relativa de estarmos buscando a pura e eterna felicidade. Se nós murmuramos, nos insurgimos contra essa meta que trazemos dentro da nossa consciência, nós vamos permanecer, como eles dizem aqui, afastados da perfeição e da prometida felicidade. Em vez da felicidade relativa até chegar na felicidade plena, o espírito entra em sofrimento. E se ele entra em sofrimento, cedo ou tarde ele vai cansar de sofrer. Ao cansar de sofrer, ele vai buscar. Porque não é possível fazer com que essa meta deixe de existir em nós mesmos. Porque é uma meta consciencial que Deus nos colocou quando nos criou. Ele já colocou essa meta na nossa consciência. Então, o que está referindo aqui na questão 115 não diz respeito a uma existência, exatamente. Ele diz respeito à existência do espírito imortal, num processo de evolução que vai passar por várias existências sucessivas até chegar à pura e eterna felicidade. Mas é uma meta que trazemos gravada dentro de nós, e quanto mais cedo nós despertarmos consciencialmente para desenvolvê-la, para nos aproximarmos de Deus, melhor para nós. Então, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, nós podemos dizer que ele já está em nossas vidas, dentro da consciência, nessa meta. Quando o Criador cria o princípio inteligente, ele já coloca essa meta naquele protótipo de consciência que, quando chegar no reino hominal, ele vai desenvolver por ele mesmo, pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, há essa meta e, gradualmente, o Espírito conecta com essa meta e faz de livre, espontânea vontade, ele vai trabalhar pela efetivação dessa meta trazida na consciência. Enquanto ele se insurgir, ele sofre. Na hora que ele se submete, ele começa já a sentir a felicidade futura. A felicidade futura é plena. A felicidade do agora é relativa. Mas já começa a sentir essa felicidade. Quando nós estamos no mundo espiritual e nós estabelecemos os nossos contratos espirituais, aquilo que vamos realizar no mundo físico, tem a ver com essa meta original? Sim, exatamente. Porque essa é a meta maior, nos aproximar de Deus, desenvolvendo os seus atributos dentro de nós. Dentro dessa meta maior, existem uma série de degraus, utilizando uma metáfora, como se essa meta estivesse no topo de uma escadaria enorme. Cada degrau são as metas intermediárias para chegar nessa meta maior. Então, nós vamos realizando na vida do corpo, fora do corpo, todo um trabalho interior de buscar a meta assinada na nossa consciência, nos aproximarmos de Deus. Isso é feito pelo desenvolvimento das virtudes, que nós vamos desenvolvendo, trabalhando em função de trazer os atributos de Deus para dentro das nossas vidas. Quando o Espírito chega na perfeição relativa, essa meta deixa de ter utilidade, na verdade ela foi alcançada. Então é uma meta até nos tornarmos espíritos puros. A partir do instante que nos tornamos espíritos puros, ela toma uma outra dimensão que nós nem temos como entender. Aí é a unidade com o Criador, que quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é uma meta do Espírito Crístico cada vez mais ser uno com o Criador.
intensificando essa unidade. Por enquanto, no nosso nível evolutivo, é nos aproximarmos dele por essa meta que trazemos na nossa consciência. Então, refletindo, qual o sentido dessa missão exarada na resposta da questão 115? É o que nós acabamos de refletir. Adiantamos um pouco, né? Quais as virtudes necessárias para que possamos aceitar submissos a meta que está assinada em nossa consciência? Exatamente, humildade e mansidão. Mansidão, e além da humildade e mansidão, obediência e resignação. Por quê? Por que são essas 3 virtudes as mais significativas? Porque representa a submissão. Quando nós nos insurgimos, nós estamos agindo com rebeldia, orgulho, desobediência, né, e uma resistência à meta. Se a meta é a pura e eterna felicidade, nós estamos resistindo à nossa própria felicidade. Quando nós queremos fazer valer o nosso ego, a nossa vontade, e não a vontade de Deus, como ensina Jesus. Quando nós nos resignamos e nos submetemos à vontade de Deus, gradualmente nós vamos em direção à felicidade. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que o orgulho nos afasta de Deus e a humildade nos aproxima dele. Exatamente isso. Porque o orgulho faz com que o nosso ego se insufle e nós queremos fazer que prevaleça a nossa vontade em detrimento da vontade divina. Então aí nós nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Então, consciencialmente, nós ficamos afastados energeticamente, porque essa comunhão maior acaba não acontecendo. A pergunta é, a partir desses 3 níveis que nós nos aproximamos, sim. A superação da ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar o amor a Deus plenamente em nós. Então nós temos o saber é o primeiro passo, o sentir é o segundo passo e o vivenciar é o terceiro, que complementa todos os demais e fecha os 2 anteriores, né? A questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí? Lembro da resposta? A natureza íntima não, né? Não é possível. Então vejamos o que Jesus vem. Não, falta-lhe para isso o sentido. Não temos como entender Deus na sua intimidade, só o Espírito Crístico é capaz de fazer isso. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Kardec pergunta na questão número 11. E aí, será dado um dia nós compreendermos? Sim, né? Quando nós nos tornarmos espíritos crísticos, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, o espírito crístico, ele chega nessa fase de ser uno com o Pai, com Deus, e aí ele o compreende plenamente. Como acontece essa aproximação de Deus, que é a meta que está assinada em nossas consciências? Desenvolvendo as virtudes do coração, né? Então vejamos aqui Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus dá a dica: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então que perfeição é essa que Jesus estava falando? Exatamente o que vocês colocaram, o desenvolvimento das virtudes. É claro que não é uma perfeição idêntica, igual à do Pai, porque Jesus estava falando isso para pessoas que não entendiam nem muito bem o significado de Deus. Então ele colocou como uma referência, isso Kardec faz até um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é possível para nós é uma perfeição relativa,
Então, desenvolver os atributos divinos em nós, através das virtudes, que vão ser trabalhadas de forma relativa em nossas vidas. Em o Evangelho, capítulo 17, item 2, Kardec diz: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se à perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, todas as criaturas, por mais evoluída que seja, ela nunca vai alcançar a perfeição do Criador. Então, a perfeição do Criador é absoluta. Significa o que em termos evolutivos para o espírito? Se a perfeição do Criador é absoluta, o que significa para o espírito imortal o processo da perfeição? Se não há como alcançar o Criador, sim, ele vai chegar num nível de perfeição em que ele já é um espírito puro. Termina aí? Significa que a perfeição para o espírito, ela é infinita. Infinita, porque por mais que ele evolui, ele nunca vai alcançar o Criador. Então ele evolui para toda a eternidade, do ponto de vista crístico do termo, né? Porque na condição de espírito crístico, ele não para, ele não estagna numa posição e fica para a eternidade nessa posição. Ele evolui cada vez mais infinitamente, porque a perfeição absoluta é só o Criador. Então imaginemos, só para a gente, a título de uma metáfora, imaginemos Deus aqui. O espírito, ele vai evoluindo, ele nunca alcança essa posição, ele vai evoluindo cada vez mais sem nunca alcançar a perfeição absoluta que é a do Criador. Vejamos agora um texto de João, capítulo 17, versículos 21 a 23, em que João nos coloca Jesus nos ensinando a essa proximidade com Deus. Ele diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está falando aqui, gente? A comunhão plena com Deus. Então é aquela unidade com Deus. Quando na questão 115 fala de nos aproximarmos de Deus, é exatamente isso que os benfeitores estão falando. De chegar no momento em que nós somos uno com Deus. Então, quando Jesus fala para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, todos nós estamos sendo preparados para essa comunhão plena com Deus. Né? Primeiro, a comunhão plena com quem? Consigo mesmo. Depois, com Jesus. E por último, com Deus. Né? Porque primeiro o contato pleno conosco para seguir o modelo e guia da humanidade. E aí, a partir desse movimento em que nós primeiro nos espelhamos numa criatura, num ser humano como nós, né, que já passou pela mesma fase que nós estamos passando, nós nos humanizamos plenamente. Por que Jesus diz
Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente é o que ele coloca aqui de uma outra forma. Ele é o modelo, nós nos humanizamos por meio de Jesus. E a partir do momento que nós nos tornamos plenamente humanos, nós começamos a nos angelizar, também seguindo o modelo de Jesus, para ser uno com Deus como Ele também o é. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. É praticamente uma continuidade do anterior, do versículo anterior. Então essa glória de alcançar a pureza espiritual, uno com o Criador. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, um desdobramento dos versículos anteriores. Então, essa perfeição e unidade. O que é a perfeição e unidade no nosso nível? Perfeição relativa, absoluta só do Criador, para que nós manifestemos Deus em nós. Por isso que ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Deus manifesta o seu amor por meio do quê? Nessas passagens como essas que gerou a confusão de que Jesus e Deus seriam o mesmo ser, sim. Porque quando ele fala que eu e o Pai somos um, ou como neste aqui, para que sejam um como nós somos um, as pessoas entenderam não em princípio de comunhão, mas como se ele tivesse afirmado que ele era Deus. Jesus nunca afirmou isso. Tanto é que ele fala que eu vou para meu Pai, o Pai é maior do que eu. Isso ele diz no Evangelho de João. Uma pausa para a nossa reflexão. Qual o significado da realização desse esforço de aperfeiçoamento em sua vida? O que nós alcançamos fazendo esse esforço? A felicidade relativa ou a perfeita alegria, como Francisco de Assis diria. Exatamente isso. Você sente as possibilidades abrirem-se para você a partir das reflexões dessas verdades que Jesus nos ensinou? Quando nós nos identificamos com essas verdades, dá para sentir que é possível a felicidade relativa desenvolvê-la em nossos corações? É plenamente possível, porque nós nos conectamos com a meta assinada na nossa consciência. Na questão 12 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Vejamos, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Nós estamos tão distantes da perfeição que compreender a perfeição divina falta até palavras para nós. Os benfeitores dizem que existem virtudes que nós não sabemos nem o nome delas, porque ainda estamos distantes de experimentá-las. Virtudes humanas, ele não está falando de atributos divinos, de virtudes divinas. Se existem virtudes humanas que a gente não sabe nem o nome, que em outros planetas mais evoluídos existem e aqui não existem, imaginemos conceber a perfeição do Criador. Aos poucos, com nossa evolução, nós vamos conseguindo perceber mais essa perfeição. Em A Gênese, no capítulo 2, item 8, Kardec diz: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus,
Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então nós podemos fazer por dedução, por raciocínio, aquilo que Deus não poderia deixar de ser. Por exemplo, bom, justo, misericordioso. E a partir disso a gente chega à conclusão do como aquilo que mais próximo corresponde à perfeição do Criador, dentro da nossa possibilidade de conceber tudo isso. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então Kardec ele vai fazendo toda uma reflexão. Aqui ele cita vários atributos baseados exatamente naquilo que Deus não poderia deixar de ser. Vejamos a resposta dos benfeitores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, aquilo que nós já comentávamos. Nosso vocabulário ainda é pobre para exprimir as perfeições de Deus, mas dentro da nossa limitação, é isso que nós podemos conceber nesse momento evolutivo da humanidade, aqui e agora. Poderíamos dizer, portanto, que a missão de que trata os benfeitores da humanidade, na resposta da questão 115, seria aproximar-nos dos atributos que Deus tem em grau supremo e os espíritos puros de forma relativa. Então essa é a grande meta que nós trazemos assinada na nossa consciência: desenvolver em nós os atributos do Criador. É esse o propósito maior de nossa vida como espíritos imortais. Então vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo, essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de entrega a Deus, de modo a se esforçar para desenvolver em si mesmo os atributos divinos? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos um pouco mais nas virtudes que nos religam a Deus, a fé e a humildade, bem como nas que fazem com que aceitemos submissos a meta que está assinada em nossa consciência: a mansidão, a obediência e a resignação. Busque sentir como é para você desenvolver essas virtudes. Como você já as sente dentro de si. A partir do entendimento mais profundo de aproximar de Deus, amando de toda a sua alma, houve uma ampliação da vontade de desenvolver mais ainda essas virtudes. Como é isso para você? Neste encontro, também refletimos sobre a importância de fazermos esforços para desenvolver os atributos divinos em nós, conforme a orientação de Jesus. Busque sentir essa possibilidade dentro de você. Como você a sente? Como é realizar esses esforços de aproximar-se de Deus cada vez mais, desenvolvendo os seus atributos em si mesmo. Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo, de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado?
Ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem. Agora lentamente vamos retornando ao nosso estado de vigília, trazendo fixado na mente, no coração, as nossas reflexões.